Fala galerinha do oitavo, um prazer estar aqui com os senhores, certo? Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma pequena correção da lista de exercício que está lá disponível na plataforma Poliedro e também foi mandado por alguns e-mails de alguns pais de vocês aí, tranquilinho? Então quero que os senhores foquem aqui, tá? A gente poder tirar as dúvidas de vocês na correção desse exercício. Vamos começar então? Soltando a imagenzinha do exercício então aí para a gente poder acompanhar, soltando. Então a primeira questão, pessoal, fala o seguinte, olha só. Cite os órgãos masculinos externos, tá? Para a gente poder entender lá sobre os órgãos masculinos externos, vamos soltar uma imagenzinha dele, tá? Para que a gente possa relembrar a parte externa. Vamos lá? Soltando a imagenzinha então. Aí nós temos aí, ó, o sistema reprodutor masculino externo. Nós temos o pênis, que é um órgão copulador, o escroto, tá? Que protege lá os testículos, certo? E o prepúcio também, tá? Que envolve essa partezinha dessa pelezinha, além do orifício da uretra. Tranquilinho? Então esses são os órgãos do sistema reprodutor masculino externo, tá? Vamos voltando então lá para o exercício, vamos lá então, voltando. Vamos ver então, pessoal, a próxima questão. Questão 2. Explique por que o escroto contrai e relaxa. Muita atenção nisso, pessoal. O escroto, na verdade, certo? Ele contrai e relaxa por um motivo, tá? É a questão de controle de temperatura. O que acontece nesse caso? Quando ele está relaxado, ele está dispersando o calor. Quando ele contrai, ele está preservando o calor. Por quê? Porque os testículos ele precisam de um equilíbrio de temperatura que varia de 36 a 37 graus Celsius para manter a produção de espermatozoide. Por isso que você tem essa alteração aí na questão da temperatura, então por isso que ele protege isso. Certinho? Vamos lá então. Questão 3. A questão 3 é muito semelhante com a 4, então dá para responder as duas ao mesmo tempo. Descreva a configuração interna no pênis, tá? A configuração interna no pênis envolve o que, pessoal? O pênis é formado por músculo, tá? Nervos e duas estruturas chamadas de corpo cavernoso e corpo esponjoso, tá? O que acontece? A questão da ereção envolve tanto características neurológicas como fisiológicas. Então, tudo está acontecendo nesse processo, tá? O pênis ele passa por esses canais, que é corpo cavernoso e corpo esponjoso. Pênis não, desculpa, o sangue, tá? Passa por esses canais, que é corpo cavernoso e corpo esponjoso, e acaba ficando ereto, tá? Então ele fica ereto devido a esse processo. Então responde a questão 3 e a questão 4 também, certinho? Vamos lá então. Questão 5, tá? O que é fimose, certo, pessoal? O que acontece? Fimose, galerinha, na verdade, é uma doença. Voltando àquela imagenzinha lá da parte externa, para a gente poder entender, certo? Olha só. Aí você tem aí, ó, a estrutura chamada de prepúcio. O que acontece? A fimose é uma doença que ela acaba acontecendo aqui, a colagem do prepúcio. Então o prepúcio não faz mais esse movimento, tá? Tem que ser feita uma cirurgia para poder o quê? Fazer a obstrução desse canalzinho aqui, tá? Para que o prepúcio possa novamente fazer esse movimento. Então a fimose é exatamente isso, tá? É exatamente a interrupção desse processo, tá? Que o prepúcio realiza. Tranquilinho? Vamos lá então. A próxima questão para a gente poder entender, certo? Voltando lá para o exercício. Questão 6 fala o seguinte: como podem ser divididos os órgãos masculinos internos, tá? Vamos soltar mais uma imagenzinha aí, ó, para a gente poder entender o interno, certo? Então vou soltando lá. Primeiramente nós temos aí, pessoal, ó, os testículos que faz o que? A produção do espermatozoide, o epidídimo que armazena o espermatozoide, o canal deferente, tá vendo, ó, que transporta, tá? Transporta esse espermatozoide até as vesículas. As vesículas que contribuem junto com esse espermatozoide, tá? Junto com a próstata, e libera o sêmen. O sêmen passa pela uretra e finalmente o pênis, que é o corpo, que na verdade é o que? O órgão, né? Perdão, copulador. Tranquilo? Muito bem. Voltando então, vamos lá para a próxima questão. A questão 7. Fala o seguinte: por que os testículos são homólogos dos ovários? Na verdade, eles são o quê? São iguais, tá? O que acontece? Quando você está lá no desenvolvimento embrionário, quando as características vão definir que é menina, sobe e forma os ovários, tá? Os ovários ele tem a função de produzir os gametas lá femininos, certo? Nutrir e produzir os gametas femininos, tá? E também, pessoal, libera os hormônios que vão dar as características primárias femininas, tá? Quando define que é menino, desce, forma os testículos, tá?
E aí os testículos produzem o espermatozoide, tá? E também, pessoal, produz hormônios que vão dar as características primárias masculinas, ou seja, por exemplo, a testosterona. Tranquilo? Beleza? Certinho. Questão 8. Qual a função, respectivamente, da célula de Sertoli e Leydig, tá? Só para a gente poder entender, pessoal, essas duas aí, ó. A Sertoli possui diversas funções, tá? Podemos citar ainda, por exemplo, a questão de produção de hormônio, secreção de líquido que auxilia os gametas masculinos, os túbulos semíferos e assim por diante, tá? Já a função da célula Leydig, tá? Está relacionada à capacidade de secretar hormônios androgênio, tá? Tais como androgina, tá? O nomezinho vai feio. E a testosterona, após serem o quê? Sinalizados pelo hormônio luteirizante. Então você tem essa produção dos dois, certinho? Continuando então. Descreva o trajeto, tá, do esperma desde os testículos até a uretra. Primeiro você tem lá a produção lá na questão no túbulo semífero, tá, que ocorre na produção de espermatozoide. Com isso você passa ali, por exemplo, pelo epidídimo, tá, que armazena, passa ali pelas vesículas que vão receber mais líquidos, tá, certo? E finalmente liberado pela uretra, tá? Tranquilinho? Muito bem. Questão 10. Fala o seguinte: quais são os órgãos femininos externos, tá? Vou soltar uma imagenzinha aqui, que já que a questão 11 também fala sobre isso, soltamos as duas imagenzinhas aqui no caso da mulher, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui para os senhores a da mulher, soltando. Aqui nós temos, pessoal, então, ó, a questão do interno e do externo. Vamos começar então aqui, ó. A questão está falando primeiramente dos externos, então vamos lá, do externo, né? Primeiro você tem aqui, ó, o monte de Vênus, tá? Que é na verdade o monte pubiano, né? Os pelos pubianos, os grandes lábios e os pequenos lábios, clitóris, tá? Você tem aqui a questão básica do canal da uretra, tá? Você tem a cavidade vaginal, entrada vaginal, certo? Você tem o ânus, tá? E o períneo, tá? Você encontra aqui também nessa área, beleza? Esse é o externo. Já o interno, que é a próxima questão aí que a gente cita, ó, você tem aqui, por exemplo, o ovário, que produz o que? Produz os gametas, né? E nutre os gametas. A tuba uterina, tá vendo? O útero, certinho? Você também tem o que? A vagina, tá? Colo do útero, vagina, tá? E finalmente a parte externa que fica aqui nessa areazinha. Deu para entender? Certinho, pessoal? Então, tanto externo como interno. Muito bem, galerinha do oitavo. Espero que os senhores tenham acompanhado bem a correção aí. Foi bem rapidinha, né? Porque são poucos exercícios. É super tranquilo. Firme e forte para vocês. A gente continua na próxima aula, tá? Com a nossa aula sobre os métodos contraceptivos. Então fiquem atentos aí. Um forte abraço para vocês, pessoal. Fica com Deus, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.